Já foi Aí, bravo? vamos ver. Ela já entrou? Não, não, né? Eu vou esperar o pedido dela aqui. Tá. Ó o Johnny, que pastor lindo. Eu tô rindo já. Eu li o comentário dele, já comecei a rir aqui. Começou. Joyce, você tá por aí? Shalom, meus irmãos. Sejam bem-vindos. Shalom, pessoal que tá entrando. Bem-vindos. Rodrigo, terror dos capirotos. Ah, gente, meu Deus. É mesmo. Os capirotos não gostam dele, não. Ficar bravo. O bichinho confronta. Joyce, dá um oi pra nós aí. Vou te colocar aqui. Shalom, Sidney, Luiz, Tabernáculo. Parece. É a cortina. O Johnny, o Johnny tá, viu? Ele tá Pastor ligado Johnny. no palhacito. Obrigado, meus irmãos. Glória a Deus. Que bom que vocês estão aqui, viu? Fiquem nessa live. Tenho certeza que Deus vai falar com vocês. A paz, Val, Nick, Amém. Joyce, cadê você? todos que Pessoal, estão nós vamos aqui. falar hoje sobre alimentação. Nós vamos falar alimentação, mas de uma forma profética, né? Nós queremos trazer uma visão bíblica de que, basicamente, o que que é? Nós somos templo do Espírito Santo e nós estamos enganados, achando que está tudo bem, nós estamos detonando o corpo do Espírito Santo, o templo do Espírito Santo, né? Acho que o Rodrigo está de uma forma bastante profética, né? O tabernáculo representa o, o templo do Espírito Santo. Amém. Olha lá, Rodrigo, manda um oi, por favor. Peraí. Oi, quem falou lá? Oi, oi. Pessoal, Jesus gostei do amado, cadê? tema. Joyce não veio, Joyce tá vindo aí. Glória a Deus. Não, a live hoje é sensacional. Vocês precisam assistir. Para quem não sabe, não sei quem é o meu seguidor aqui, mas esse aqui é o meu pastor, Pastor Wesley, uma bênção na minha vida, né? Eu fui convidado aqui para estar nessa live junto com ele também. E vai entrar também. Qual que é o nome da, da pessoa que vai fazer a live com a gente, Léo? Joyce, É a Joyce. A Joyce vai estar aqui com a gente também. É um tema sensacional. Vocês fiquem aqui. Não vão embora, hein? Fiquem aqui com a gente. estou esperando a Joyce voltar. É. A Joyce. Aqui, ó, pronto, ela tá aqui. Aí. Voltou. Shalom, shalom. Ah, agora deu Oi, certo. Ah, Joyce. Joyce. Boa noite Tá novamente. Boa nos noite. vendo agora? Sim, agora deu certo. Que bom, que Aí. bom. Graças a Deus. Então, vamos começar. Vamos orar já para colocar diante de Deus e começar a live, né? Para a gente não passar muito das 11, porque numa segunda-feira, né? Passar das 10, perdão. Eu gostaria de ir no máximo até as 10, não é às 11, não. Nós vamos das 9 até as 10. Uma live curta e depois, se precisar mais, a gente combina mais, né? Isso aí. Para falar um pouquinho. Eu sei que esse conceito da alimentação ele é muito vasto, né? Tem muita coisa para falar, mas eu creio que vamos iniciar o assunto, né? E eu tenho certeza que vai abençoar muitos irmãos falar um pouquinho disso. Eu quero entregar essa live nas suas mãos, pedir que o Senhor venha nos proteger, que o Senhor venha nos selar e que a internet aqui na casa dos nossos irmãos esteja protegida para que não caia a live, papai. Que o Senhor esteja coordenando no governo e no
controle de tudo que nós formos falar, papai. Que seja para a honra e para a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome de Jesus, nos ensina a cuidar do templo que o Senhor nos deu. Ajuda-nos, Senhor, a viver para a tua glória. E comer bem é viver também para a sua glória. Mas nós não temos essa revelação ainda. Nós precisamos dessa revelação, Pai. Em nome de Jesus, eu entrego nas suas mãos, consagro a ti. Eu quero abençoar o Rodrigo, a Joyce, em nome de Jesus, nesse tempo. E pedimos que o teu Santo Espírito fale com cada irmão que esteja entrando aqui. E traga aqueles que precisam ouvir essa mensagem, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Eu creio que a maioria aqui conhece o Rodrigo, né? Porque ele é o que tem mais seguidor. Eu sou o pastor Wesley, né? Eu sou líder do Ministério Chaves do Reino, que é um ministério paraclesiástico que trabalha com cura e libertação, tá? E a finalidade dessa live é falar um pouquinho daquilo que nós estamos trabalhando esse mês. Nós temos um seminário de DNA agora, daqui 2 semanas. Não, final de semana que vem, não esse o próximo. E este será um dos assuntos que será tratado no seminário, né? Mas hoje nós pedimos o auxílio da Joyce, que vai falar com bastante profundidade, porque ela é uma especialista, ela é uma nutróloga, né? E eu queria que vocês se apresentassem, Rodrigo, e depois a Joyce já pode tomar a palavra um pouquinho. Tá. Eu sou o Rodrigo, né? Trabalho aqui nas redes sociais, fazendo um evangelismo, né? De diversas formas, uma hora no humor, uma hora no amor, outra hora um pouco na exortação, mas tudo isso para a honra e glória do Senhor Jesus, né? Para que as vidas possam se achegar cada vez mais aos pés de Jesus e também para que as pessoas conheçam toda a transformação que Deus está fazendo na minha vida, né? E acompanharem quem eu fui e quem eu sou agora em Cristo Jesus, né? O objetivo que eu sempre falo para as pessoas não é que eu apareça, mas sim que Jesus apareça, que ele seja exaltado. Então, eu trabalho nas redes sociais sempre divulgando aí, espalhando o evangelho do Senhor Jesus. Bom, eu sou a Joyce, eu sou nutricionista, né? E já desde que eu me formei, sempre busquei essa especialização, a parte de alimentos funcionais, a nutrigenômica e nutrigenética, que é o que eu venho estudando cada vez mais, e alimentação funcional, que é entender como o alimento pode te trazer uma melhor qualidade de vida. Como não só o alimento em si, esse alimento é bom para isso, mas como o ato de comer, como eu me comporto ao comer, ao pensar nisso, vai transformar aí a minha qualidade de vida, né? Não só estar ausente de doença, mas também ter essa alta performance mesmo no meu dia a dia, ter energia, disposição, uma mente mais ativa, né? Que hoje em dia as pessoas estão bastante com dificuldade dessa mente ativa, muita informação, muita internet, redes sociais, tem interferido bastante, aumentando a ansiedade, deixando as pessoas menos concentradas. Então é muito difícil uma pessoa conseguir se concentrar hoje em dia. E a nutrição, ela vem ajudando aí quando a gente trabalha com os alimentos certos, né? E eu sou pós-graduada, né, nessa área, já atendo aí em consultório, já faz desde 2016 que eu estou só em consultório, já trabalhei em restaurantes também. E é isso. Ok. Ô, Joyce, uma pergunta. Eu vi um pouquinho, né, o seu feed, e você fala um pouquinho do DNA, não fala? Você pode explicar um pouquinho pra gente essa coisa de como a nutrição, ela atinge o nosso DNA? Isso. Tem alguns conceitos, né? A gente trabalha com a nutrigenômica. Na nutrigenômica, a gente vai estudar como os alimentos podem interferir na expressão dos nossos genes. O que é a expressão dos nossos genes? Quando nós somos formados, nós temos lá os genes do pai, a parte da mãe, só que esse gene, ele fica o tempo todo sendo transcrito para liberar novas informações, fazer novas células, fazer as comunicações, produção de hormônio. Então, essa expressão é como uma chavinha de liga e desliga, né? Então, alguns alimentos podem ligar algumas dessas expressões, desses DNAs, né? Dessa expressão desse DNA, ou desligar, tá? E daí a gente tem uma outra coisa que chama nutrigenética.
A nutrigenética, ela vai estudar quais são os polimorfismos que são talvez defeitinhos que nós podemos ter no nosso DNA, que nós adquirimos do nosso pai, da nossa mãe, e até, né, de forma mais ancestral. Então, por exemplo, uma pessoa da Ásia tem polimorfismos diferentes de nós aqui da América, né? Então, também tem essa questão. E daí a gente tem a epigenética. A epigenética, ela vai trabalhar como o ambiente, a minha alimentação, o meu estilo de vida, vai impactar em como esse DNA também se expressa. E daí, tudo isso conectado vai me levar a ter mais probabilidade de algumas doenças do que outras, ou vai me levar a ter algumas alterações do que outras. Por exemplo, algumas pessoas têm algumas alterações, alguns polimorfismos genéticos voltados à parte de depressão, outras para a questão cardiovascular, outras para questões de diabetes e a questão da resistência à insulina, né? Então, cada alteração genética, cada defeitinho, pode me levar a ter uma consequência em doença. Só que, assim, pode. O que vai definir é a epigenética, né? Então, a minha genética está lá descrita, eu posso ter esse polimorfismo, mas ele pode ficar desligado. E o que a gente estuda? Quais alimentos mantêm esses polimorfismos que nós queremos que eles fiquem inativo, lá quietinho, e o que posso fazer para fazer com que eles se ativem e gerem gatilhos para que nós desenvolvamos doenças, né? Desenvolvamos doenças. Entendeu? Entendi. Tá, não tô ouvindo. Também não estou ouvindo. Eu desliguei o microfone para não ter barulho, perdão. Eu entendi. A pergunta é, se eu sei que existe uma epigenética de que certos alimentos vão ativar certas coisas no meu DNA, eu tenho que saber quais alimentos são esses para não comer. Sim. E então eu tenho como fazer algum exame para medir isso. Eu ia fazer essa pergunta. Sim, a gente faz o teste genético. No teste genético, eu investigo diversos genes. Existem bilhões, né? Aí a gente faz os mais comuns relacionados à parte nutricional. E daí eu entendo se eu tenho algum polimorfismo e qual a minha tendência genética. Por exemplo, no meu caso, eu tenho uma tendência maior de dificuldade em metabolizar gorduras. Então, para mim, uma alimentação rica em gorduras, mesmo que seja azeite, gorduras boas, se for em excesso, não é interessante. Outras pessoas podem ter alterações genéticas na parte de carboidratos, elas não conseguem metabolizar bem os carboidratos. E daí, então, mesmo que uma pessoa pode comer e não acontece nada, não tem diabetes, no caso dela, ela pode vir a ter o diabetes, entendeu? Mesmo comendo, assim, não aquele exagero todo, por conta do DNA dela. O que não é... Só que o DNA, a gente tem que entender que não é um destino, é uma predisposição. O que vai definir vai ser a minha epigenética, o que eu faço. Então, se eu sei que eu tenho um polimorfismo para diabetes, para a questão da digestão ali, da metabolização dos carboidratos, eu tenho que ter uma pessoa que vou ter que me controlar mais no consumo dos carboidratos, né? Entendi. Então, que a gente vai trabalhando, e para isso que o teste genético serve. A genética, ela pode definir alterações no meu filho, no filho do meu filho, até a terceira e até a quarta geração, né? Porque, por exemplo, uma mulher, ela já, desde que ela é gerada no ventre da mãe dela, ela já tem os óvulos lá, né? A gente já tem a nossa reserva, entende? Então, se durante o pré-parto e o parto, a mãe não cuidou da nutrição para que acontecesse de forma correta toda essa formação do nosso corpo ali, porque a partir do nosso DNA que acontece, se durante a gestação ou pré-gestação eu como alimentos, tenho certas atitudes que vão interferir aí nessa epigenética, nessa resposta desse DNA, eu vou ter complicações tanto para esse bebê futuro, quando adulto, quanto o filho dele, e pode ir correndo para gerações, né? Se não for ali entendido, mudado, trabalhado. Entende?
Uau, Joyce! E quando você fala uma predisposição, por exemplo, uma pessoa para engravidar, quanto tempo antes ela precisa pensar nessa alimentação? No mínimo de 3 a 4 meses antes. Mas o ideal é tipo assim, daqui 1 ano eu quero engravidar. Então já começo a pensar nisso. Porque quanto mais cedo eu pensar, melhor, né? Então se eu comecei já entrei lá no meu período fértil lá da menarca, eu já posso pensar nisso, né? Uau! Então, porque na verdade eu já vou ter essa reserva ovariana. O que eu vou conseguir é modular para que esses genes ruins que talvez eu tenha ali não se expresse e não venha a passar para frente, entendeu? Entendi. Então aquela frase de nós somos os que comemos faz todo sentido e é isso. Sim, com Meu Deus. Só que assim, em todo tempo eu posso melhorar. Tipo assim, então já foi, já passou minha época, já tive meus filhos, já Já era. pode trabalhar isso. Isso que é legal, porque se eu entendo quem eu sou, né? Então esse descobrir quem eu sou lá no meu DNA me ajuda a já traçar estratégias para que eu não venha a desenvolver outros tipos de doença que talvez eu possa desenvolver, por exemplo, uma doença autoimune, né? Então Olha isso só. acaba sendo importante. Hoje em dia tem bastante, né, pessoas com doenças autoimunes, como dermatite, tiroidite de Hashimoto, tem diversas, né? Então, também dá para a gente prever algumas coisas nesse sentido. E a alimentação pode ser um gatilho para desenvolver também essas doenças, né? São doenças bem complexas, depois que desenvolve, elas não têm mais cura. A gente consegue ter um controle dessa doença, mas ela não tem cura. Por exemplo, a fibromialgia, né? Também acaba a gente tendo que viver com a doença e fica muito mais difícil. Se eu consigo não startar, não gerar esse gatilho para que eu desenvolva essa doença, é muito mais fácil. Entendeu? Entendi. Entendi. Faz todo sentido. E, Joyce, dá uma dica pra gente. Nós sabemos que existem alimentos ruins. Porém, Uhum. vamos trazer uma coisa meio mais generalizada aqui, né? Nós sabemos que, então, as doenças podem ser ativadas através do nosso alimento. Quais são os alimentos mais comuns hoje que ativam as doenças? Existe isso? Sim. Cientificamente falando, eles colocam a dieta ocidental, que é essa dieta rica em gorduras ruins, ou gorduras industrializadas, modificadas lá pela indústria, e carboidratos refinados, né? Então, a junção desses dois é o que piora para a propensão de doenças. O que é a junção desses dois? Um sorvete, por exemplo. O Ai, sorvete, meu Oh, meu Deus. Deus do céu! Por que eu fui fazer essa live? E eu... a batata, Ai, ai. ela é carboidrato e gordura. Olha aí. E quando se tem a junção desses dois, nós formamos, a gente altera o nosso DNA, aumentando o envelhecimento das nossas células no geral e dos carinhas que protegem o nosso DNA, que nós chamamos de telômeros. E daí a gente tem, ao envelhecer as células, os nossos órgãos, que é formado de células, vão ficando mais fracos, levando à propensão de doença. Inflamação no corpo, né? Inflamação também, esses alimentos podem levar a esse processo inflamatório. Como tudo acontece? O que a gente faz hoje em dia? A gente está nessa vida super louca, corrida, então eu mal tenho tempo de comer. Primeira coisa que eu faço errado, engolir os alimentos. Mesmo que é um Uhum. alimento saudável, se eu não mastigo eles corretamente, eu sempre falo que o estômago não tem dente, né? Então eu já fez tudo perfeito. Nós temos todos esses dentes na nossa boca, não é só para dar um enfeite no rosto, é para ele ser usado para mastigação. Se eu não mastigo corretamente, o alimento chega maior no meu estômago, eu já gero um problema gástrico ali, porque daí meu estômago tem que trabalhar mais do que ele precisa. Não consegue digerir as partes, principalmente partes proteicas, por exemplo. Então, eu preciso ter essa mastigação para que desça até o estômago partes menores. Se não acontece isso, se desce partes maiores, o estômago não vai terminar esse processo de triturar. Vai chegar no meu intestino. Quando essas partes maiores chegam no nosso intestino,
ele não reconhece. Então, tudo que o intestino é a nossa primeira barreira de defesa para as coisas que entram dentro do nosso corpo. Quando chega ali no nosso intestino, ele não reconhece e ele vai chamar o nosso sistema imunológico. Falar, ó, sistema imunológico, aconteceu alguma coisa aqui, não tá legal. E daí começa o processo inflamatório, que a gente fala que é o processo inflamatório de baixo grau, que é a base de todas as doenças. Doenças cardiovasculares, diabetes, hipertensão, câncer, todas as doenças começam ali nessa questão. Doenças também psicológicas, como depressão, Alzheimer, Parkinson. Por quê? Porque o intestino se comunica diretamente com o cérebro, né? Então, eles têm um conversa com o outro o tempo todo. E daí, chegando essa partícula maior, porque eu simplesmente não mastiguei ali no meu intestino, fica ali e gera esse processo inflamatório. O nosso intestino, ele tem que ser, ele não pode ser permeável, só pode deixar entrar o que ele reconhece, porque se entrar dentro do nosso corpo, gera mais processo inflamatório. Só que daí o que acontece? Ele vai afrouxando essa parede que ele tem lá, que só passa o que pode. Então, vai abrindo essas vilosidades que nós chamamos, e vai passando bactérias, vai passando pedaços maiores de proteínas, e isso vai chegar na sua corrente sanguínea, gerando mais processo inflamatório. E isso a longo prazo, que desenvolve as doenças autoimunes, como eu já falei para vocês. Então, isso também acaba sendo um gatilho. Um simples ato de eu não mastigar corretamente, né? Fazer isso a longo prazo. Entendi. Tem excesso com agrotóxicos, alimentos industrializados, que tem muito melhorador de sabor, né, para dar mais aquela palatabilidade, que tem muito conservante, que tem corante. Tudo isso vai chegar lá no seu intestino, o intestino vai falar assim, quem é você, cara? Aí vai chamar lá o nosso sistema imunológico, e isso de forma constante vai gerando essa inflamação e essa bagunça no seu sistema imunológico, levando às doenças. Então, deixa eu te fazer uma pergunta. Essa questão, assim, eu gosto de comida temperada. Muito tempero também faz mal, então. Deixaria muito colorido ou não? Depende do temperos assim. Depende do tempero. Temperos naturais, não, porque se é natural, se você colocou uma pimenta, salsinha, cebolinha, coentro, gominho, claro que vai ter a particularidade de cada um, né? Certo. Mas não tem problema, porque o seu corpo vai reconhecer aquela molécula, entendeu? Entendi. O ponto é, se eu uso muito, por exemplo, alimentos que tem glutamato monossódico, e tem, na verdade... Ajinomoto. Esse mesmo. Ou as pessoas que usam muito sazon, ou caldo de carne, caldo de galinha, que já vem aqueles temperinhos prontos. Esses vão ter o tal do glutamato, o tal do ajinomoto. E daí, esse ajinomoto, quando chega lá no seu intestino, esse glutamato, ele é excitatório. Então, ele vai ser... pode ser causador, por exemplo, de enxaqueca, de dificuldade para dormir, né? Ainda mais dependendo do homem. Daí você não dorme direito, você vai bagunçar outra parte, né? Então vai gerando várias consequências. Então, eu vi que colocaram o chimichurri. Chimichurri, desde que você saiba como foi feito, é tranquilo, porque são ervas naturais que são colocadas ali. As ervas naturais, pelo contrário, elas têm um poder anti-inflamatório. Elas têm esses compostos que a gente fala, que trabalham lá naquela modulação da expressão do seu DNA. O chás ajuda na modulação da expressão do DNA. Os temperos, como açafrão, gengibre, cúrcuma, a própria pimenta, trabalham de forma positiva para a expressão do seu DNA. E assim vai. A minha mãe, eu vou aproveitar, né? Minha mãe, ela usa tudo cúrcuma. Tudo ela coloca cúrcuma. O arroz fica amarelo, é frango. E ela sempre fala para mim que é um anti-inflamatório natural, né? E então eu vou aproveitar, né, que você está aqui, você até comentou aí, né, sobre a cúrcuma. Ela realmente é muito boa, então, para usar assim como anti-inflamatório. Minha mãe usa em tudo aquilo lá. Ela é um dos alimentos mais usados como anti-inflamatório. Por quê? Porque ela ajuda na expressão do seu gene voltada para essas substâncias que são anti-inflamatórias, né? Elas ativam genes que vão levar à anti-inflamação. Uau, muito bom. Eu quero te fazer mais uma pergunta. Aproveitar, Léo, rapidinho, tá? Por favor. Você já fala. Eu vi algumas pessoas aqui comentando também, aqui no chat, também é algo que eu também já estava com dúvida. Sobre o leite de caixinha.
Leite de caixinha tem hora que eu vejo que faz bem, tem hora que eu vi uma matéria que o pessoal joga algumas coisas lá nesse leite, nesses que a gente compra no supermercado, leite de caixinha mesmo, que ele é totalmente industrializado, que tem química, que tem isso, tem aquilo, que faz mal. Ele faz mal ou ele faz bem? O que a doutora aconselha? A gente pode tomar ele sem medo ou a gente fica meio preocupado porque pode causar esses gatilhos que a doutora está explicando, enfim, faz... O que você indicaria, assim, sim ou não? O leite é bem polêmico mesmo. Tem estudos que vão falar que ele é super positivo e outros que vão falar que ele é negativo. Mas o que eu acredito? Que depende da pessoa. Por isso que nesse sentido, esse autoconhecimento, se for possível fazer um teste genético, vai te facilitar a entender se o leite pode te ajudar ou não. O leite de caixinha, ele passa realmente por processos, né, que acabam mudando um pouco a composição. Então, um leite mais fresco, um leite tipo A seria mais interessante nesse sentido. Nós temos bastante dificuldade na digestão da lactose e de algumas proteínas do leite. Então, muitas pessoas sentem desconforto gástrico, tem alteração, né, na parte do intestino. Então, se você tem esses sintomas, o ideal é a gente fazer a retirada, né? Então, vai depender muito de quem. E com certeza, um leite mais sem tanto processo de industrialização vai ser melhor. Mas para algumas pessoas pode ser que o leite não faça nada e faça bem, mesmo ele sendo de caixinha, tá? Entendi. Obrigado. Eu ouvi falar, doutora, que os leites de caixinha, eles são tudo menos leite, né? E eu vi gente de peso falando, sabe? Que eles colocam, porque o longa-vida, eles precisam de ficar muito tempo, então claro que tem uma série de conservantes, mas eu ia falar que tem até soda cáustica colocada para que o leite volte a ser tomável quando já estragou. Faz sentido isso? Mais ou menos, né? Se coloca é permitido uma proporção de algumas substâncias para manter o formato, assim, mas não é algo que é inseguro para o corpo, mas pode. Na verdade, o que faz ele durar mais é o processo da temperatura. A temperatura que faz eles colocam uma temperatura que chama UHT, é o processo da temperatura que faz ele durar mais, o leite de caixinha. Então, não é porque se coloca outras coisas, tá? Ele tem um conservante, mas, assim, não é a base do alimento, tá? É um pouco mais extremista quem falou isso. Não tem uma comprovação, não pode falar, é comprovado cientificamente. Não é, tá? Entendi. E esse processo de altas temperaturas muda um pouquinho o formato das proteínas e a digestão dele fica um pouquinho mais ruim do que talvez um leite que não foi passado por esse processo. Entendi. E ele tem o conservante, um conservante, né? Não é tantas coisas assim, tá? Entendi. Doutora, quais são os alimentos mais comuns? Eu já fiz essa pergunta, mas eu sei que é uma pergunta do povo aqui. Existem pessoas que, hoje a humanidade, né, ela está vivendo com a doença da morbidade, né, me fugiu a palavra, elas são obesas, né? Obesidade mórbida, né? E eu sei que a alimentação de hoje, ela é propícia para isso, certo? As pessoas, elas são obesas por aquilo que comem. Mas quais são os alimentos que uma pessoa que tem obesidade, ela precisa aniquilar da vida dela? Vamos lá. Alimentos, eu não gosto de demonizar a comida. Tem gente que fala dia do lixo, né? Eu acho que não. Mas toda vez que você consome um alimento que é ultra processado, não é interessante. Então, o que ela tem que ver? Ler o que ela está comendo. Se eu tenho um carro, uma Ferrari, eu não vou pôr qualquer tipo de combustível, né? Tem que cuidar. Então, a gente precisa cuidar de nós mesmos, que nós somos o nosso bem maior. Pensando nisso, eu não posso falar assim,
carboidrato é ruim. Ou geralmente é o carboidrato que as pessoas mais demonizam. Ou gordura saturada é ruim, tá? Por quê? Carboidrato é super importante para nos dar energia, disposição, para ajudar a evitar depressão. Então, eu preciso comer carboidrato. As gorduras saturadas também têm o seu papel, tá? Então, o que é ruim? É produtos ultraprocessados. Produtos que estão embalados, que você, se você lê lá, não tem quase nada do que vem da natureza. Por exemplo, uma coisa que as pessoas consomem que acham que é normal, o chiclete, né? O chiclete, vocês já leram a lista de ingredientes? Então, no chiclete a gente tem um monte de coisa que não é alimento, né? São produtos, a gente chama produtos alimentícios, né? Mas não são alimentos. Se eu vou comprar, por exemplo, um iogurte. Iogurte, legal, saudável. Talvez. Porque dependendo do que eles colocam ali dentro para dar o sabor, para dar a cor, já vai piorar. Porque entra com aquela questão que eu falei do intestino, aumenta o processo inflamatório, que aumenta ali a sua facilidade de aumentar tecidos de gordura. Se eu já tenho alteração genética, tem um gene bem conhecido que chama FTO, que é o gene aí que eles falam que é o gene da obesidade, se você já tem um polimorfismo genético para aumento de gordura, esse tipo de alimento vai me propiciar a aumentar mais o meu peso, entendeu? Então, não tem, tipo, um alimento da natureza que você sabe que deu para colher, que dá, né? Que dá lá na terra, ou um animal, né? Que é da natureza, que vai fazer mal. O que vai fazer mal é quando esse produto foi modificado pela indústria. Porque daí se colocam aditivos, melhoradores de sabor, corante, que é isso que vai te levar à doença. E a obesidade como doença. Entende? Entendo. O que pode levar também à obesidade? A forma como eu como e a forma como eu uso o alimento. Então, por exemplo, desde a nossa infância, quando a gente chorava, o que a nossa mãe fazia? Dava o leite, né? Dava uma comidinha. Então, hoje em dia, quando a gente está passando por uma situação ruim, desconfortável, a gente vai em busca da comida para trazer esse conforto. Como se remetendo àquele cuidado da infância. Isso é um pouco de epigenética também. Entendi. Então, às vezes, lá quando você era bebê, você não estava com fome. Você estava sentindo uma cólica, uma dorzinha, um desconforto. Mas sua mãe te dava o leite. E nesse sentido, a gente vai crescendo com essa cultura de que a comida vai me trazer uma sensação de bem-estar. E é aí que a gente começa a ter a questão da obesidade. Porque daí toda a situação complexa que eu tenho, que eu não consigo resolver, eu vou e coloco a comida no lugar para me dar aquela sensação de paz. Então, isso sim pode levar a pessoa a ser obesa. Então, o consumo de produtos muito industrializados. Por que eu falo muito? Porque há produtos industrializados que nós podemos consumir. O iogurte, ele é um produto industrializado. O iogurte natural, porque daí não tem os aditivos. Por isso que eu tenho que saber escolher. É um pouquinho mais complexo, né? Do que só esse você pode, esse você não pode, entende? Entendi. Por exemplo, os embutidos. Os embutidos, eu ia falar exatamente deles, né? Os embutidos, presunto, peru, mortadela, salsicha, linguiça, nuggets, tudo isso, eles vão colocar melhoradores de sabor. Porque o que é esses produtos? Normalmente, eles colocam ali as carcaças dos animais, né? Colocam a parte das gorduras, eles fazem a limpeza. Já trabalhei em frigorífico, fazem a limpeza ali, e daí aquela massa que sobra, que eles chamam de reparo, é o que vai para fazer. E para dar um gostinho melhor, precisa se colocar nitritos, nitratos, corantes, melhoradores de sabor em geral. E é isso que vai causar a inflamação, que vai te levar a longo prazo à questão da obesidade e a desenvolver as doenças. Então, a gente precisa buscar uma alimentação natural. E além de ser uma alimentação natural, que foi o que Deus fez pra gente comer, a gente ainda tem que comer variedades dessa alimentação. Porque cada cor de cada alimento traz um benefício, faz uma modulação na expressão dos meus genes. Os alimentos roxos, por exemplo, eles ajudam muito contra o envelhecimento celular. Então, ajuda na parte de prevenção de doenças, né,
neurodegenerativo. Beterraba. Beterraba. Ótimo. Os Repolho alimentos, roxo. o repolho roxo. Então, que a pessoa fala, eu como salada, alface, tomate, né? Eu como fruta, banana e maçã. Né? Então, além de escolher alimentos naturais, você precisa comê-los de forma variada, principalmente lembrando ali das cores, variar as cores. Entendi. Mas, doutora, me fala uma coisa. Eu preciso comer comida boa. Mas e os transgênicos, que são mudados geneticamente? Como que fica? Eu tô comendo comida boa, mas ele tá mudado geneticamente? Boa pergunta. O trigo e os glúten, né, os alimentos à base de pão, hoje em dia trazem tantas consequências ruins para a gente, por conta dessa modificação genética, assim como a soja, né? Então, alimentos ricos em soja, o próprio óleo de soja, a gente não indica de se consumir. Olha aí, gente. Vocês estão notando? É verdade. Eu também, né, porque são grãos que são transgênicos, a gente não aconselha, somente da nutrição funcional, a gente não aconselha o consumo, por quê? Vai ter modificado a molécula da proteína, o seu corpo não vai conseguir fazer a digestão eficiente e vai acontecer todo aquele esquema que eu falei, vai chegar lá no seu intestino, vai sinalizar o processo de alérgico, né, de não entender, de inflamação, e a inflamação vai lá para aquela questão da parte epigenética que eu falei para vocês, que é o ambiente, né, o meio externo influenciando na resposta interna do nosso corpo. Esses alimentos transgênicos, geralmente eles têm na embalagem alguma coisa escrita? Porque eu lembro que tinha um triângulo com T ou não. Como é que a gente vai saber o que é e o que não é? Não, é obrigado a ter o Tzinho. É obrigado. Entendi. A agricultura orgânica, biodinâmica que a gente fala, que é respeitando, né? Por exemplo, o leite, respeitar a vaca, de comer no pasto, com certeza é o alimento que a gente precisa. Só que o custo disso ainda é muito alto para a gente conseguir ter uma alimentação só orgânica e biodinâmica ali, né? Infelizmente. O que a gente pode fazer é estimular a agricultura familiar. Hoje em dia tem centros que vendem, que fazem essas vendas de cestas orgânicas, pelo menos para complementar uma parte da sua alimentação no geral. E daí, ao fazer escolhas no supermercado, pesquisar por produtos sem o Tzinho lá, né? Entendi. Que é bem difícil. Aí além disso, são um pouco mais caros. Então a gente fica meio que preso, né? Acaba ficando um pouco preso no sistema. Mas quanto mais a gente houver o consumo, houver a procura, mais a gente vai conseguir trazer para a nossa realidade essa parte dos orgânicos, incentivando aí os agricultores, pequenos agricultores. Porque até os pequenos agricultores, mesmo que eles usem um pouquinho de defensiva agrícola, não é a mesma quantidade que se usam, né, nos grandes produtores, entende? Então, é possível. Tem diversas comunidades, né, vai depender bastante da região onde você mora. Tem o CSA, que é uma das comunidades que mais tem, assim, aqui em São Paulo, interior, que eles trabalham com isso, né? Você faz uma assinatura mensal e você recebe na sua casa a questão da cesta orgânica, daí você vai ter que sempre ir complementando, porque não vem aquela grande quantidade, porque vai vir só o que está na safra, o que eles conseguiram colher, depende mais, assim, do tempo, né? Da temperatura e tudo mais. Doutora, pode falar. Ajuda a ter menos agrotóxico, tá? Entendi. Eu tenho lido algumas coisas, duas coisas, né? Eu fui, esses últimos meses agora, eu tenho tentado comprar tudo mais alimentos, tenho aniquilado da minha alimentação e minha esposa alimentos ruins, né? E até estou montando uma base de um jejum desse. E, assim, a nossa compra, se for no mercado, ela triplica comprando as coisas que são orgânicas, que não são transgênicos, né? Então, isso é uma coisa que é muito difícil você ser saudável, né?
claro que na feira talvez você consiga achar mais coisas, né? Estão falando que está falhando. Será que é o meu? E a questão que eu ia perguntar para você, falam que é muito ruim comer farinha e açúcar, né? Principalmente quando é muito refinado. Sim. Mas o que está muito por trás disso é que os 5 alimentos, eu li isso, né? Posso estar errado, você me corrija, que os 5 alimentos mais transgênicos que existem, né? É milho, cana-de-açúcar, algodão, trigo e tem mais um. A soja. São os 5. Então, assim, tirando o açúcar e o trigo, já faz uma grande diferença na vida, né? Porque eles geralmente são transgênicos. O pastor Isaac colocou assim: é quase impossível você achar um milho que não seja transgênico. É bem difícil. Impossível. Assim, não tem. Qualquer lugar é transgênico. Você vai conseguir mais em locais que vendem mesmo produtos orgânicos. Acaba sendo um custo um pouquinho maior. E, obviamente, se eu comer um transgênico, vai interferir diretamente no meu DNA, certo? Sim. Vai interferir. O seu DNA, ele já foi formado lá quando você estava sendo gerado. O que ele vai interferir vai ser na expressão desse DNA. Como ele vai... Porque o nosso DNA ele fica o tempo todo se multiplicando para gerar novas proteínas. Então, essa transcrição do DNA que vai ser afetada. E daí, ao formar uma nova proteína, você vai gerando esses defeitos que levam às doenças. Com certeza. Olha, tá difícil, hein, de viver agora, sobreviver. Algum irmão comentou aqui que eu não queria nem entrar nessa... A gente pode fazer uma live só sobre isso, né? Porque alguns chamam de teoria de conspiração, né? Eu tenho certeza que não é teoria de conspiração. Há, sim, um plano dos globalistas, né? De reduzir a população. Existem estudos. Aqui, o que eu quero é a sua ajuda para entender realmente se acontece isso, né? Que os transgênicos e a alimentação vão gerar esterilidade. Sim. Sim. Porque esses produtos alterados, eles têm uma coisa que chama... Eles causam uma coisa que chama... São umas coisas que chama disruptores endócrinos. O que é isso? Eles se parecem com nossos hormônios, mas eles não têm a função do hormônio. Então, o hormônio, para as coisas acontecerem, elas têm que se ligar no nosso corpo. Então, ele tem o mesmo formatozinho que teria o hormônio para se ligar lá na nossa célula para que ela produza a função ali do hormônio. Os hormônios, eles são indicadores de função. Por exemplo, o hormônio feminino vai estimular a produção, a maturação dos óvulos. Ou o hormônio masculino vai estimular a produção lá dos espermatozoides, pensando nessa parte de fertilidade e tal. Então, sim, acontece alteração porque eles vão se colocar lá no lugar que deveria colocar o hormônio, se coloca esses disruptores endócrinos, e daí você não tem a função, você perde a função, a sinalização. Você vai perder 100%, mas você vai reduzindo essa resposta aí do seu corpo, parte orbital. Então, existe sim um plano global, né? Quem são os globalistas? Aqueles que ninguém vê, que estão acima dos super ricos, né? E, inclusive, existe quando não se sabe, chama de teoria de conspiração, né? Mas nós sabemos que não é mais uma teoria de conspiração. Se você for ver aquelas pedras da Geórgia, que foram, acho que ano passado, que o cara loucão lá pegou e destruiu com o caminhão. Existem as 10 leis, né? Para a humanidade viver até 2050, uma das leis é até 2030, 2028, eles teriam que reduzir a população em 500 milhões de pessoas. Ou seja, de 7 bilhões teria que reduzir. Como que eles vão fazer isso? O povo acha que é a Terceira Guerra Mundial e vão jogar bomba aqui. Gente, esse povo, eles não querem viver num lugar destruído. Eles querem viver numa terra que né? Senão vão ter que viver debaixo da terra. Não vai ser com bomba nuclear. Mas, né, eu creio que se comermos mal, vamos morrer mais cedo. Se comermos mal, não vamos ser férteis, né? As pessoas têm problema com fertilidade como nunca. Não é, doutora? Hoje, as pessoas... nunca houve tanto problema de fertilidade como hoje. E com certeza tem a ver com alimentação e estilo de vida.
Eu falo estilo de vida porque o estresse exacerbado e o sedentarismo, não dormir bem, então eu fico com a luz do celular, computador, luz mesmo até muito tarde, então eu atrapalho o ciclo do sono, né? Nosso corpo ele foi feito para dormir à noite e acordar de manhã, comer até escurecer e quando, tipo, à noite o ideal não seria comer. Quando eu faço todas essas coisas, eu estou alterando como o meu corpo funciona, como o meu DNA funciona, como as respostas hormonais funcionam. E isso vai se interferir em tudo que você está falando. Em fertilidade, saúde, bem-estar, em ficar doente, morrer mais rápido, tudo isso. Eu tenho um amigo, ele trabalha muito, né? Um amigo pastor que fala sobre isso, né? E ele fala assim, biblicamente, nós somos feitos por Deus para viver até os 120 anos. Nós não vivemos até os 120 anos, e eu vou falar assim, não, porque o viver e o morrer está nas mãos de Jesus. Mas ele prova na Bíblia de que existe uma consequência para todo pecado. E comer mal é pecado. Comer mal é matar o corpo. Aí o povo coloca a culpa em Jesus. Não, a chave da morte está na mão de Jesus. Ele que determina o fim da minha vida, não o Senhor. Quem gerou o câncer da má alimentação não foi Jesus, né? Então, existe uma consequência da má alimentação que o povo joga, não, o dia que eu vou morrer está nas mãos de Jesus. Não, nós vamos colher, né, uma colheita da má alimentação. Exato. E nós somos o templo do Espírito Santo. Se a gente come mal, nós vamos ser cobrados por Deus por estar comendo mal. É pecado, gente. O povo acha que o pecado é o adultério, né? Que o pecado é roubar. Nós temos que entender. Quando o termo no hebraico fala gula, não é só de comer muito, mas é comer mal. Comer mal é pecado. Porque às vezes a gente come não pela necessidade da fome, né? Mas para satisfazer um desejo. Exatamente. É verdade. A gula é o Por isso que desejo, né? Por isso que a gente tem que ter cuidado com aquilo que a gente está ingerindo, né? Porque a gente vai estar matando o templo do Espírito Santo, ficar ingerindo qualquer coisa, né? A gente vai estar acabando. Eu vou até falar, eu estava um tempo atrás, o quê? Eu estava evitando água, eu não tomava muita água. Em contrapartida, tomava muito refrigerante. Reflexo, comecei a ter pedra no rim. Isso começou a me atrapalhar em meu ministério, porque eu ficava no hospital o tempo todo lá, né? Então, isso tá errado. Eu que tô errado, eu que fiquei lá, né? Tomando Coca-Cola, tomando refrigerante, tudo que não presta. Então, Deus também fala, me ajuda. Você quer o quê? Se alimenta direito aí, meu. Beba água. A pedra nos rins acaba sendo o menor das consequências do consumo, né, de refrigerante, porque o refrigerante, os embutidos, né, esses alimentos que têm corantes, que têm muitos conservantes, eles são os maiores gatilhos para a parte de câncer, né? Então, Meu Deus. Câncer foi... Às vezes você fala, é um castigo, é uma coisa, né? Talvez foi uma atitude que você teve. É lógico que tem a parte genética que influencia, sim, mas a epigenética sempre vai falando mais alto aí. A respeito disso, que nem minha família, né, ela tem uma predisposição a câncer, né? Meu avô teve câncer, meu pai teve uma época que ele teve câncer também na região mediastinal aqui, só que Deus o curou, né? Então, eu falei, não posso, eu já quebrei isso aqui comigo, eu tenho que me alimentar direito, porque senão, é que nem você falou, vai passando de geração a geração isso aí, né? A sua esposa aí, Rodrigo, falando, ai, minha coquinha. Acabou, Lilian, acabou a coca. Não tem muito para onde fugir, não, viu? Então, é interessante tudo que você está falando. A consequência, não tem Exatamente. Como não sabia, Alimentação. não falou nada. Exato. É extremamente importante. As pessoas aqui estão falando aqui, mas sabe, tem que anotar essas coisas, gente. Não dá pra gente ficar se alimentando mal, né? Porque nosso corpo acaba refletindo tudo aquilo que a gente fica comendo coxinha, comendo todas as coisas de gordura. Eu tive uma época que eu estava muito regrado na minha alimentação, que eu treinava em academia, né? Levantava peso, então eu ficava de olho, eu pegava as embalagens, eu virava sempre, olhava lá se realmente
que nem o pastor Wesley falou da farinha, que tipo de farinha que era, porque muitos alimentos estão lá falando, produto natural, não sei. Aí eu olhava lá, mas tinha lá a farinha que não dava, era ruim. Então eu ficava de olho em tudo. Reflexo disso, eu tava com um corpo assim mais forte, eu acordava mais cedo, mais disposto, mais assim com vontade de fazer. Depois que acabou que na época da pandemia que foi fechando as academias, eu acabei parando de treinar e fui ficando mais sedentário. Eu tenho que até voltar, né, na mesma posição que eu tinha, porque isso acaba refletindo em tudo na vida, né? A gente acorda mais cedo, mais disposto, tem mais vontade de fazer as coisas. Quando a gente se alimenta mal, né, fica aquela coisa ruim, fica devagar, às vezes, enfim. É excelente tudo que você está nos ensinando aqui. Sim, Eu acho que o Johnny tá querendo entrar na live, né? Tá causando aí, ó. Tive problema com farinha. O Johnny tá Vou aqui chamar também. você. Você deve estar. Pastor Johnny. Esse é o pastor Johnny. Ele quer contar o testemunho dele aqui. Da farinha. Ai, ai. Você teve problema com farinha antes de se converter, né, irmão? O Johnny tá... Não é dessa farinha que eu tô falando. É verdade. Olha lá, pode ferver o azeite. Você pode aquecer o azeite? O azeite pode ser aquecido, mas você não pode fazer imersão, né? Não pode encher uma panela de azeite e fazer sua coxinha frita nele. Mas para fazer refogados, para fazer um grelhado, é um dos melhores óleos que a gente pode estar utilizando, é o azeite. O azeite, o óleo de abacate, o óleo de gergelim, né? São óleos mais interessantes para se consumir. É verdade que o óleo de canola é melhor e o de girassol? Então, Eles não são transgênicos também? óleos, eles são refinados, então eles não são tão interessantes assim. Eles são caros, viu? Ela é melhor que o de soja, né? Se você for pensar numa escala, até porque a soja é transgênica e tal. Mas o melhor mesmo seria usar o azeite, o óleo de coco, esses óleos que eu comentei com vocês. Mas, entre o ideal e o possível, talvez o óleo de canola entre ali, o óleo de girassol. Entre o melhor e o possível, né? Tem o ideal e tem o que a gente consegue. A gente tenta não usar nenhum óleo aqui em casa a não ser azeite, mas é difícil, né? Mas a gente tem que usar azeite. A minha esposa está fazendo uma pergunta aqui para você, doutora. Chá de hibisco é bom para desinchar? Faz mal? Faz bem? Como que é? O chá de hibisco, ele ajuda sim, porque ele é diurético. Só que temos que tomar cuidado com as concentrações que a gente vai tomar, porque ele pode ser hepatotóxico. Então, em excesso, ele pode ser tóxico para o seu fígado. Então, as pessoas fazem aquele chá super vermelhão, com um montão de flor, porque acham que é a quantidade que vai ter o benefício, não é? Então, você não precisa fazer aquele super chá forte, dá para consumir ele mais clarinho. Enfim, ele tem a cor, ele vai liberar aquela cor, né, vermelha, que é o que eu falei para vocês, que é antioxidante, que traz a renovação da célula, só não pode tomar em excesso. Entendi. As amigas dela falaram mesmo sobre, não toma porque é tóxico. E ela percebeu que no dia que ela tomou, no dia seguinte ela estava 1 quilo mais magra. Claro que a retenção de líquido deu uma ajudada, né? Uhum. Mas o que eu falei para ela, que tudo que você exagera, toma muito, é ruim, né? Ter Equilíbrio é uma equilíbrio. das... O chá de hibisco tá falando da infertilidade, sim. Se você é uma pessoa que está querendo engravidar, tal, ele pode sim trazer, ele mexe nessa parte da fertilidade, então não é interessante. Olha aí. Tem que usar chá de chia amarelo, chás mais anti-inflamatórios, para usar moringa, né? Então dá para usar outros chás. Se você está pensando em um chá para desinchar, que não vai interferir na fertilidade, você pode usar o de cavalinha mesmo, que é super interessante para isso. Legal, legal. Carne de porco, doutora? São dos nossos genes, eles têm os fitoquímicos bem que ajudam bastante nisso. Pode falar. Vou fazer uma pergunta. Carne de porco, né? Eu ouvi já dizer que, por exemplo, tudo que é carne de porco tem que ser muito bem assado, porque senão faz mal.
isso é, ou se assar bastante, se assar bem, faz bem, ou não, carne de porco é perigoso, é ruim. Enfim, até o pessoal que está perguntando bastante sobre para a gente falar sobre a carne de porco. O que a doutora tem a dizer mais sobre isso? A carne de porco, ela já foi uma carne perigosa, mas hoje em dia, com controle higiênico sanitário, ela não tem mais esse problema. É sempre bom não comer cru, né? Nenhuma carne. Todos os animais, o ideal seria a gente consumi-los também, né? De uma forma, não se chama orgânico, tratados na forma mais biodinâmica, né? Sem o uso ali talvez de hormônios, essas coisas, mas também isso é difícil de conseguir, né? Mas assim, em relação a te trazer um malefício de comer mais torrado ou não a carne de porco, não tem. Muda. Hoje em dia não mais. Antes era porque tinha contaminação, porque o porco ficava em locais que tinham micro-organismos e tal, né? Sabe uma coisa que eu até vi um vídeo em uma rede social, e antes eu comprava, né? Não sei se você que está nos assistindo aqui também faz isso. E a gente não percebia, pelo menos eu não percebia. Eu entrava no mercado, olhava lá, a gente tá com churrasco, vou levar a linguiça, olhava lá, linguiça tipo calabresa. Me falaram que esse tipo calabresa é algo, tipo assim, que não é a calabresa mesmo, que é uma mistura, que é algo ruim, que é para procurar a linguiça calabresa, que tem algumas marcas, né, que realmente é linguiça calabresa, e não essa tipo, porque essa tipo disse que é terrível para o nosso organismo. Confere isso, doutora? O que tiver escrito tipo, não é o que você está querendo comprar, né? E ter coisas para dar o sabor falso para aquilo. E daí já vai trabalhar com os disruptores endócrinos, com o processo inflamatório. O tanto que eu comprei isso, de tipo calabresa, achando que eu achava que era normal. Eu ia no mercado lá, de marcas boas, tá? Não é Sadia, Perdigão lá. Linguiça tipo calabresa. Comprava sem medo, né? Sabe? Tranquilo. Mas depois que eu vi esse vídeo lá me explicando sobre realmente esse tipo, que nem a doutora estava me explicando, tipo não é, né? É algo que parece, mas não é. Sim. Que eles colocam esses condimentos. Não, perfeito, né? Eu nunca mais comprei depois disso, agora eu procuro realmente o original, vamos dizer assim, né? O pessoal tá querendo fazer toda uma pergunta aqui, o Joyce, ó. A pergunta do pastor Isaac. Micro-ondas, air fryer? Todos eles têm o micro-ondas, ele traz uma alteração para o alimento, então para a digestibilidade, dependendo do alimento não é interessante, então, por exemplo, esquentar carnes com molho, coisas com molho no micro-ondas não é tão interessante, mas só para descongelar ou aquecer alguma outra coisa, não vejo problema, tá? É mais para cozinhar mesmo no micro-ondas, daí já gera mais um problema, mas aquecer a comida, que você vai colocar lá 30 segundinhos, não tem tanto problema, tá? Desde que não seja coisas com muito molho. Porque modifica a molécula. Modificando a molécula, vai chegar lá no seu intestino, não vai reconhecer, como eu já falei. A air fryer também é possível utilizar, é muito melhor do que fazer imersão em óleo, mas o ato de comer muito alimentos que tem aquela crostinha, essa crostinha tem uma substância, a proteína, tal, que aumenta o risco, por exemplo, de câncer. Então, tudo que tiver crostinha não é legal a gente consumir em excesso. Tá? Além disso, também, essa crostinha também aumenta o que a gente fala que chama AGEs, que são produtos de glicação avançada, que também promovem o envelhecimento celular. Então, se você é aquela pessoa que só come coisa com crostinha, é melhor você rever ali seus conceitos, fazer mais grelhadinho, Eu não sabia. E mesmo que for ou no forno ou só na frigideira, formou a crostinha, você está comendo essa substância que não é interessante. Se eu comer só um pouquinho, o meu corpo vai conseguir lidar. A gente tem o fígado, ele super funciona para isso. O problema é comer muito disso todo dia, sabe? A doutora falou sobre o molho, alimentos com molho no micro-ondas, né? Que não é legal. Mas, por exemplo, hoje mesmo eu comi uma lasanha de micro-ondas. Tá tudo errado? Meu Deus, que é só molho aquilo lá. Sódio puro. É puro. Olha, eu vou dizer, esse negócio de tempo, e às vezes a gente
não tem tempo para fazer comida, que às vezes, na correria de fazer uma coisa ou outra, eu acabo, né? Ô, Indo, Rodrigo, pegando aquela confessando coisa. pecado Tô na confessando o live. pecado daqui já, aí, tá vendo? Não tô escondendo nada, hein, E gente? ela tá Na ainda correria, culpada. peguei a lasanha, confessando pro pastor, hein, gente? Ai, meu Deus. Mas peguei a lasanha cheia de molho, doutora, e coloquei lá no micro-ondas. Então, isso não é legal mesmo, né? Uma vez ou outra grandes problemas, né? Mas se for uma coisa que se faz todos os dias, daí sim vai causar a questão da digestibilidade vai ser ruim, e daí vai acontecer inflamação no intestino e gera todas as outras coisas. Foi só hoje. Tá bom. Não é? Eu teria várias perguntas ainda para fazer, mas nós combinamos de ir até às 10. Ai, Eu acho que a gente poderia depois continuar, né? E esclarecer mais dúvidas. Doutora Joyce, eu agradeço muito, né, pelo seu tempo, né, por você ter se disposto a estar com a gente, né? O seu conhecimento é muito vasto, tenho certeza que você poderia ficar aqui horas falando com a gente, respondendo essas coisas, né? Inclusive quebrando alguns tabus, né? Falando a verdade para a gente. Eu tenho certeza que o Senhor, nesses últimos dias, tá? Eu só queria terminar com isso. Eu não poderia deixar de falar isso. Biblicamente, os grandes homens de Deus tinham alimentação restrita. E olha que naquela época não tinha transgênico, né? Como hoje, né? Então, o que o Senhor está nos chamando, né? Para hoje. Deus está falando assim para a gente. Se vocês falam tanto do avivamento que vai chegar sobre o Brasil, se vocês não mudarem a alimentação de vocês, vocês vão ficar só olhando. Deus está falando isso para a gente. Então, a alimentação, ela não faz só parte de uma saúde boa, mas de um contato com Deus mais profundo. Wesley, o que isso significa? A nossa alimentação nos ensurdece e nos cega espiritualmente. Você pode ver os grandes... A palavra fala sobre os profetas maiores e profetas menores. Os grandes profetas da Bíblia, todos eles tiveram a sua alimentação extremamente restrita. Muito restrita. Né? Você pode ver Daniel, o nível da revelação dele. Ezequiel, a palavra fala que Ezequiel passou durante 3 anos comendo só grãos. E alguns falam que foi só milho. Né? Jeremias teve uma alimentação restrita. Aquele que antecipou, né? Aquele que veio antes de Jesus, João Batista. Vocês lembram? Ele saiu para o deserto, ele se vestia de uma roupa específica, e ele só comia um tipo de comida, que era mel silvestre e gafanhoto. Só que gafanhoto, como falam, não é o grilinho, tá? O gafanhoto da Bíblia, no grego, é um tipo de planta. Então, ele era herbívoro comendo mel. Então, nós temos agora um seminário, né, de DNA espiritual, né, onde o Senhor está nos mostrando que tudo que nós somos está registrado no nosso DNA. E o único que pode modificar uma situação que nós recebemos do pai e da mãe é Jesus, porque é cura. Só que além de nosso DNA ser ruim, a gente ainda fica enfiando coisa ruim nele para ele piorar. Então a alimentação está junto. Então, eu sei que não tem como falar nessa live aqui, né, sobre tudo isso, mas esta cooperação da doutora Joyce, ela foi muito importante para a gente, né, para trazer base, né, de quem tem fundamento de que a gente não está errado. Vamos comer bem, vamos glorificar Deus com a nossa alimentação, porque sem santidade ninguém verá a Deus. E pasmem, nós estamos sendo enganados. O povo acha que ir para o inferno é só quem adultera, quem rouba, quem fala mal. Eu não tenho medo de falar biblicamente, como pastor agora, que conhece a Bíblia. Existem pessoas que estão destruindo o seu corpo. E no grande julgamento, Deus vai cobrar. O que você fez com o seu corpo? Né? Eu estou tendo essa revelação agora, porque eu comia muito mal também. E eu estou
recebendo um puxão de orelha da parte de Deus. Filho, você fala tanto do ministério profético, de ouvir a Deus, mas olha o que você come. Como que você quer me ouvir? Então, o que nós comemos nos ensurdece espiritualmente, o que nós bebemos nos ensurdece e assim vai. Vocês querem aprender mais disso? Sugiro que vocês participem do seminário de DNA, tá? Você está convidada, viu, doutora Joyce, também para esse seminário. Pessoal, se vocês puderem, sigam a doutora Joyce. Eu vou querer fazer esse exame aí da epigenética, viu? Claro. Pois eu quero, minha esposa vai te chamar no inbox, porque ela já falou que ela quer fazer. Tá. Porque a gente quer fazer esse exame aí do que eu posso comer e o que eu não devo comer. Que influencia a minha genética. Viu? Combinado. Obrigado pela cooperação também, Rodrigo, por ter entrado com a gente aí, viu? Eu queria ficar mais. Você quer fazer alguma consideração final, doutora? Fique à vontade. Não, é isso mesmo, né? Eu também tenho sentido esse chamado mesmo de falar sobre isso para as pessoas, porque a gente realmente vê na igreja as pessoas achando que isso é muito normal, a parte da alimentação errada, né? E agradeço pela essa oportunidade, então, de estar trazendo um pouquinho mais desse meu chamado também aí, de trazer essa clareza um pouquinho mais, principalmente embasado na parte mais científica, digamos assim. Muito obrigada. Rodrigo? Agradeço aí vocês. Foi uma benção, aprendi demais. Também vou procurar a doutora Joyce. Quero também saber o que eu posso e o que eu não posso aí fazer esse exame. Muito, muito legal, muito esclarecedor. Então, agradeço mesmo a oportunidade aí do pastor ter me convidado, doutora ter tirado todas as dúvidas aqui nesse espaço de tempo. Que Deus possa abençoá-la cada vez mais, vocês dois aí. Amém. Vamos orar para terminar então, entregar para Jesus? Amém. Senhor, nós começamos entregando para o Senhor esse tempo, nós agora entregamos, agora e finalizamos essa live te agradecendo, Jesus, porque eu tenho certeza que muitas pessoas tiveram os olhos abertos. Mas eu quero te pedir a sua força agora para podermos começar a mudar. Em nome de Jesus. Nós precisamos do espírito de sabedoria do Senhor. Porque muitas vezes nós sabemos qual é o certo. Nós sabemos que o copo de veneno mata. Mas nem sempre temos a força de não tomar. Então eu peço que o Senhor dê sabedoria para cada um de nós e a tua força, Jesus. Os últimos dias dessa terra estão chegando. Os globalistas querem nos matar através da comida. Então nós pedimos que o Senhor nos dê sabedoria. Que o Senhor venha começar a mostrar claramente para nós, que somos os teus filhos, o que devemos comer e o que não devemos comer. E que cada mais o Senhor levante pessoas como a doutora Joyce para nos auxiliar nisso, papai. Cada um tem um chamado, cada um seu quadrado. Eu te peço, Senhor Jesus, levanta essas pessoas para ajudar a nossa nutrição. Porque eu tenho certeza que lá na eternidade o Senhor vai cobrar cada um de nós por aquilo que nós estamos fazendo contra o corpo, que é o templo do Espírito Santo. Nos ajude. Eu entrego nas tuas mãos que hoje o Senhor toque, sopre com o teu Santo Espírito em cada vida que assistiu essa live, cada um que passou por aqui, Jesus, para que possamos ser santos como Jesus foi santo. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus, queridos. Amém. Beijo no coração de vocês. Deus abençoe poderosamente. Até uma próxima, viu? Tchau, tchau. Tchau, tchau.